Sabe, tem filmes que não precisam de muito para dar um medo danado. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em A Aldeia dos Amaldiçoados, um clássico de 1960 que, mesmo com pouquíssima grana, virou uma obra-prima da ficção científica. E olha, a ideia central dele continua perturbando a gente décadas depois. A história parte de uma pergunta bem simples, mas que já causa um arrepio. Pensa só na cena. O pânico, a confusão, numa vilazinha inglesa super pacata. Todo mundo e tudo mesmo simplesmente desmaia, tudo ao mesmo tempo. É aquele silêncio que a gente sabe que vem antes de uma tempestade. E que tempestade, hein? Bom, pra gente entender essa história, tudo começa com o mistério de Medwit. Vamos ver como essa aldeia, que era um poço de tranquilidade, vira o centro de um evento que ninguém consegue explicar, acompanhando o passo a passo que leva do estranho ao puro terror. É que a história vai construindo a tensão de um jeito genial, sabe? Primeiro vem esse apagão que ninguém entende. Logo depois, o choque. Uma gravidez em massa, todo mundo junto. Daí, os nascimentos. Crianças que já chegam parecendo diferentes. E por fim, a gente descobre os poderes assustadores que elas têm. Cada passo deixa a situação mais e mais tensa. Mas o que congela a espinha mesmo não é só o visual. O cabelo loiro platinado, os olhos que brilham. O que assusta de verdade é a total falta de humanidade delas. Elas funcionam como se fossem uma coisa só. Uma mente coletiva, fria, calculista, sem nenhuma daquelas emoções que a gente conhece como amor ou compaixão. Ok, agora vamos sair um pouco da tela e mergulhar nos bastidores, porque a história de como esse filme foi feito é quase tão maluca quanto a ficção. Vamos ver como um projeto que tinha tudo para ser uma superprodução de Hollywood acabou virando um clássico britânico de baixo orçamento contra todas as expectativas. Pois é, o filme que a gente conhece hoje, por pouco não foi completamente diferente. O plano inicial da MGM era fazer um filmaço em Hollywood, mas, por uma série de motivos, o projeto foi parar no estúdio britânico deles, com orçamento bem menor. E essa mudança, por incrível que pareça, pode ter sido a salvação do filme. E quando a gente fala em baixo orçamento, é baixo orçamento mesmo. O filme foi feito com um valor que, mesmo para 1960, era minúsculo, e num cronograma super apertado de só 6 semanas. Isso obrigou a equipe a ser extremamente criativa e focada. É a prova de que uma boa visão muitas vezes supera qualquer limitação de dinheiro. E essa sacada do diretor, Wolf Hiller, explica tudo. Ao invés de exagerar nos efeitos especiais, ele foi para um caminho de realismo, quase como um documentário. Essa abordagem fez com que o horror ficasse ainda mais forte, sabe? Porque ele plantou o sobrenatural no nosso dia a dia, e isso deixou tudo muito mais perturbador. Então, o que acontece quando se junta uma história de arrepiar com uma produção super inteligente e enxuta? Bem, nesse caso, o resultado foi um sucesso de bilheteria que ninguém esperava. Foi uma surpresa e tanto para o estúdio. Olha só esses números, é de cair o queixo. Com um investimento de só $320 mil, o filme fez mais de 2 milhões no mundo todo. Isso deu um lucro de $860 mil para a MGM. É um retorno sobre investimento absurdo, o tipo de coisa com que todo estúdio sonha. E não foi só o público não, a crítica especializada sacou na hora que tinha algo especial ali. O New York Times resumiu perfeitamente o que todo mundo sentiu na época, elogiando o filme por ser original e por conseguir ser serenamente inquietante. Eles viram logo de cara que não era só mais um filme de terror qualquer. E o mais legal é que não foi fogo de palha. O prestígio do filme só aumentou com o tempo. Ter uma aprovação de 93% no Rotten Tomatoes, décadas depois do lançamento, só confirma o status de clássico. O filme não só assustou lá em 1960, ele continua sendo visto como uma obra-prima. E isso nos leva à parte final, o legado. Por que esse filme, mais de 60 anos depois, ainda está na cabeça de cineastas e continua dando arrepios? Vamos explorar a influência que ele deixou e por que o terror dele parece que nunca envelhece. O impacto desse filme é uma coisa concreta, sabe? Dá pra ver em todo lugar. Ele teve uma sequência, ganhou um remake nas mãos do mestre do terror, John Carpenter, e as cenas dele são até hoje lembradas como alguns dos momentos mais assustadores do cinema. Ele praticamente criou um manual de como fazer um filme de criança assustadora. No fim das contas, a gente volta para aquela pergunta, né? Por que esse filme em preto e branco, tão contido, ainda mexe tanto com a gente? Talvez seja por inverter a ideia de inocência infantil, ou pelo medo daquilo que a gente não conhece,
Ou quem sabe pela forma como a história mostra a desconfiança crescendo dentro de uma comunidade. Seja qual for o motivo, A Aldeia dos Amaldiçoados é a prova definitiva de que o terror de verdade não precisa de um orçamento gigante. Ele precisa de uma ideia simples e profundamente perturbadora.